E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai estar aí aprendendo como testar a bateria, correto? A bateria ela tem dois polos, certo? Tem o polo negativo e tem o polo, vamos ver se dá para ver aqui, o polo positivo, correto? Ó, as duas ferramentas essenciais que todo eletricista deve ter, primeiro é o multímetro. Vendo? Pode ser um multímetro desse aqui mesmo, bem comum, certo? Esse aqui é um dos multímetros mais comuns que tem aí no mercado, beleza? E outra ferramenta também que o eletricista não pode deixar de ter é uma lâmpada de teste. É bem simples essa lâmpadazinha, todo eletricista tem que ter uma lâmpada dessa. Ó, veja só. Para que ela é usada? É para testar energia, certo? Se tem positivo, se tem negativo. Ó, exemplo. Certo? Serve para testar fusíveis, principalmente para testar fusíveis, enfim. Para você verificar onde tem corrente, onde não tem, enfim. Você precisa ter essas duas ferramentas aqui que são essenciais, correto? E vamos lá. Para testar a bateria, você pode usar também, ou seja, a primeira ferramenta que você vai poder estar usando com mais eficiência e menos trabalho é esse aqui, ó, que é o TB, teste de bateria, certo? Porque como que funciona? Quanto mais você tiver mais ferramentas, menos trabalho você vai ter, correto? Mas não significa que para você testar uma bateria você precisa ter um TB. É possível você fazer teste também sem usar o TB, por exemplo, usando um multímetro, correto? Usando um multímetro. Mas no caso de você usar o multímetro para testar a bateria, você precisa usar o motor de partida do carro como teste, certo? Eu vou mais para frente aqui, eu vou explicar para vocês. Então vamos lá, ó. Com o TB é muito fácil. Por exemplo, se um cliente liga para você e fala, ó, eu tô com meu carro aqui, meu carro parou e não sei, eu achei algum problema elétrico, ele não sabe explicar direito o que está acontecendo e talvez você não quer ficar fazendo muitas perguntas. É simples, se você tiver um TB, por exemplo, você suspeita que é bateria, você pode chegar lá e, ó, você coloca garra negativa no negativo, lógico, né? Coloca positivo com positivo. Tô com a mão só aqui, tá meio ruim, mas... Certo, ó. Negativo, negativo. Positivo, positivo. Vamos verificar aqui. Aí tá aqui. Aí o que você vai fazer, ó, observa ali. A bateria a gente fala 12 volts, correto? Só que uma bateria quando ela tá boa, ela tá carregada, ela sempre dá mais de 12 volts. A média é 12,45, 12,50. Se você tiver acabado de funcionar o carro e o alternador estiver em boas condições, ela dá em média 12,50 até 12,60. Em repouso ela vai dar em média de 12,40, 12,45, certo? Ela estando carregada. O que acontece? Tem esse botão aqui, ó, que vai acontecer? Quando eu acionar esse botão aqui, o TB, essa ferramenta, ela vai sobrecarregar a bateria. Ela tem uma resistência aqui, ó, tá vendo ali? Aquilo ali é uma resistência. É simples esse sistema. Quando você aciona o botão, você fecha você fecha negativo com positivo, mas através da resistência, correto? É como você ligasse um componente bem forte do carro, certo? Para ver se a bateria está resistindo. Então o que vai acontecer aqui? A diferença é que essa ferramenta, esse teste aqui, né? Ele tem uma amperagem, ele consome uma amperagem alta. E não é todo componente do carro que você ligar que vai puxar tanta energia como a dele para estar submetendo a bateria a um trabalho pesado para ver se está bom ou não. Então vamos lá, ó, o botãozinho aqui, eu puxo para cá, ó. Vou puxar para cá, vocês vão ver o que vai acontecer no ponteirinho ali, ó. Tá vendo? Ó, não cai abaixo de 10, tá vendo?
Ó, sempre acima de 10. Até no TB você pode verificar ali, ó, que enquanto tiver dentro daquela faixa verde, a bateria ela tá boa, certo? Ficou dentro da faixa verde, ó, ela tá boa, correto? Então é isso aí. E outra, aí você fala, mas se eu não tiver um TB e tal, um TB desse que ele custa em média R$ 200, em média pode ser um pouquinho até menos, você pode encontrar dependendo do local, mas vamos pôr em média R$ 200. Um multímetro desse aqui custa em média R$ 50 e esse teste aqui você não gasta, sei lá, uns R$ 20 pra você estar fazendo, né? É bem simples. Ah, mas se eu não tiver o TB, tem outra forma de você testar. Como que é? O que você vai fazer? Tá vendo o multímetro aqui? Ó, 12, 12 e 30, certo? 12 e 30. Ah, só uma coisa que eu queria explicar pra vocês rapidinho aqui. Eu não quero que o vídeo fique comprido, senão fica difícil pra estar assistindo. Ó, tá vendo essa subdivisão aqui, ó? Você vê que tem essa parte aqui, ó. Tá vendo que tá dividido? Ó, tem essa parte aqui, ó. O que que isso aqui significa? Quando você vê em qualquer multímetro essa letra V com esse tracinho, você vai usar essa escala aqui para medir energia contínua, correto? O que que é energia contínua? A energia contínua são as energias acumuladas nas baterias. A energia dos carros, por exemplo, né? As baterias dos carros, tudo usa energia contínua. Basicamente, para definir energia contínua de uma forma simples, a energia contínua você não toma choque, certo? A bateria ela não dá choque. A bateria ela não dá choque. Essa parte aqui que você está vendo aqui, ó, que tá vendo um V e com um tio, isso aqui é energia alternada, que seria essa energia que a gente usa em casa, né? Energia residencial, industrial. Essa aqui seria a energia alternada, que é aquela energia que dá choque, correto? Então, se você for medir energia alternada, você vai colocar nessa escala aqui. Por exemplo, se você vai medir 220, obviamente você vai colocar na escala de 750, que 200 é menor que 220, certo? Então, aqui do mesmo jeito, ó, são as escalas. Aqui é volts, 20 volts, 200 volts, 1000 volts. Se você vai medir até 20 volts, por exemplo, nos carros que são 12 volts, você vai pôr na escala de 20. Se você for medir bateria de caminhão, que é 24 volts, que são duas baterias, depois eu vou falar sobre isso, você vai colocar na escala de 200, certo? Porque 20, o caminhão é 24, 24 é maior que 20, certo? E aqui para baixo já é milivolts, correto? Aí já, essa aqui já é para medir componentes eletrônicos. Aqui já só quando você for medir algum componente eletrônico, certo? Algum componente da injeção eletrônica, alimentação de atuador de marcha lenta que trabalha com 5 volts, ou seja, qualquer componente no veículo que trabalha abaixo de 1 volt, certo? Que aqui é milivolts, seria 1 volt dividido por 1000 partes, né? Aí você está tomando aqui no caso 2000 partes, aqui você está tomando 200 partes. Enfim, volts é daqui para cima, correto? Volts é daqui para cima. Você vai usar 20 ou 200, é isso. Então aqui você vê que está na escala de 20, ó, tá medindo aqui 12,35, foi mais ou menos o que estava medindo lá no analógico, né? Aí o que você vai fazer aqui? Aqui você vai dar partida no veículo. Quando você der partida no veículo, o que acontece? Da mesma forma que aconteceu ali no TB, no teste de bateria, aqui não pode cair abaixo de 10 volts, correto? Não pode cair abaixo de 10 volts. Mesmo que o carro pegue, mas caia abaixo de 10 volts, a bateria ela não tá boa. Ela tá já no bico do urubu. Qualquer hora ela vai dar pau e te deixar na mão, correto? Então é isso aí, basicamente o teste é isso aí. Aí o que acontece? Aí às vezes você dá a primeira partida, não cai abaixo de 10. Você dá a segunda, já cai abaixo. Também a bateria tá ruim. O que acontece? O ideal é você dar umas de 5 a 10 partidas em sequência e a bateria segurar os 10 volts. Não sei se vocês observaram que quando eu acionei o botão ali do TB, nenhum momento caiu abaixo de 10 volts, certo? Ali seria como eu estivesse dando partida no carro.
Por que eu digo da partida? Porque partida é o componente mais pesado que o veículo tem. Então, o componente que o veículo tem, que assemelha com um TB, com um teste de bateria, é a própria partida do carro, correto? É a própria partida do carro, que é o componente que mais consome energia de uma só vez no veículo. Então, o que acontece? Você pode usar um TB, se você não tiver um TB para testar a bateria, você usa o multímetro nesse esquema que eu te falei. Aí, igual, ó, em repouso está 12,36, beleza? Quando você der partida, tem que segurar os 12 volts do mesmo jeito que segurou no TB, correto? Fez isso 5 a 10 vezes partida. Segurou nos 10, a bateria tá ótima. Ah, caiu abaixo de 10, 9, 8, esquece. Bateria tá em péssimas condições, certo? E quando a bateria está totalmente descarregada, no caso quando você acionar ali o TB, você vai observar que vai zerar, a bateria vai zerar, porque nem sempre que está mostrando que tem energia aqui, 12, 36, não vale, você tem que sobrecarregar a bateria. Se você sobrecarregou, ela zerou, caiu para 4, 5 volts, também já era. Então se você não tiver um TB, você tiver apenas esse multímetro, você coloca... No caso, digamos que você for atender um cliente, você pede para ele dar partida, normalmente faz aquele tec, né? Quando o carro não está pegando um tec, aí você fica pensando, é motor de partida ou é bateria? Então você coloca o multímetro aqui, pede para dar partida, caiu abaixo de 10 volts, bateria, ou 5 volts, aí já era mesmo, aí já o carro nem entra em funcionamento, né? Aí você já pode passar para o segundo passo, que depois eu vou explicar, ver se está roubando carga, ver se é alternador, aí vou fazer isso no próximo vídeo, beleza? É isso aí, valeu.